Olá, gente, um beijão no coração de vocês. Espero que vocês estejam bem, a paz de Cristo. Espero que tudo vai bem na vida de vocês. Como vocês podem ver aí no vídeo, eu vou estar abordando um tema hoje bastante interessante. Mas esse tema que eu vou falar a respeito dos quatro evangelhos. Mas esse tema que eu vou falar não é um tema aprofundado, tá? Porque há muito que ser estudado a respeito dos quatro evangelhos. Se você parar para estudar, na verdade, você vai estudar muito a respeito de um único evangelho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abordar esse tema do vídeo, por que quatro evangelhos? Vou abordar de forma bem rápida, bem sucinta, para quê? Para de maneira simples, de maneira rápida, de maneira prática, você ter um argumento para conversar com alguma pessoa quando cair este tema. Falou sobre o evangelho, você já vai saber, tá? Uma coisa que a gente tem que prestar atenção aqui. Nenhuma carta do Novo Testamento, nenhum livro do Novo Testamento foi escrito assim. O camarada estava deitado lá, o homem de Deus estava deitado, ele, tô a fim de escrever uma carta. Pega e escreve. Não foi assim. Toda a carta do Novo Testamento, os livros do Novo Testamento, teve um motivo, ok? Para ser escrito. Teve um motivo, teve um porquê. E quando a gente sabe o motivo, quando a gente conhece o porquê, quando a gente lê o livro, a gente compreende melhor. A nossa mente se abre. Com os evangelhos também não foram diferentes, ok? Então vamos começar aí. Olha a imagem na tela. Você está percebendo aí agora essa figura. Nessa figura tem alguns animais aí, né? Temos o rosto de homem ali no meio, temos a cara de um boi, a cara de uma águia, a cara de um homem e a cara de um leão. Percebam que essas figuras são representativas. Por quê? Porque cada figura dessa representa o evangelho, ok? Está representado no evangelho. E a gente vai saber um pouquinho, explicar sobre isso daí, vamos conversar, dialogar a respeito desse assunto. Beleza, então eu queria que você soubesse já de cara que nós temos quatro evangelhos e temos quatro figuras representativas. Cada figura representa algo no evangelho. Beleza? Vamos continuar. O que significa o termo evangelho? Bom, se eu chegar para você e perguntar bem assim, irmão, o que significa evangelho? Provavelmente já está na ponta da sua língua. Você vai falar assim, evangelho significa boa notícia. O evangelho é uma boa notícia, tá? Ou o evangelho significa as boas novas, como a gente sempre aprende. É errado, não é. O evangelho realmente é as boas novas de Cristo Jesus, ok? Cristo Jesus venceu. Mas por que essa palavra veio desse termo evangelho, ok? Então eu vou explicar aqui só para você se ligar, só para você saber. Na antiguidade, quando os senhores de uma terra saíam para guerrear, tá? Com outros senhores, saíam para guerrear, quando o seu senhor dominava, quando o seu senhor vencia a guerra, o seu senhor mandava um garoto, um jovem, sair do campo de batalha e ir até as outras cidades, com uma bandeira, nas costas ou na mão, anunciando que o seu senhor que estava na guerra venceu. O nosso Senhor venceu o inimigo, o nosso Senhor ganhou. É só festa, só felicidade, porque o nosso Senhor venceu. Então esse garoto que ia entregar essa mensagem era chamado de Evangelion, ok? Esse garoto era o Evangelho. Então o que eu fazia? Quando o seu Senhor ia para a guerra e ganhava a guerra, chama o Evangelho lá. Aí o Evangelho, o garoto se apresentava lá e falava assim, corre agora nas cidades aí mais próximas aí e diga que eu venci. Então o garoto ia, o Evangelho ia e entregava essa notícia. Daí então que vem a ideia de boa notícia, boas novas. O garoto entregava as boas novas. E a gente também é chamado para entregar as boas novas. Nós somos esse garoto que entrega as boas novas, ok? Então o termo evangelho vem daí. Tudo bem, tudo ok, o termo evangelho, boa notícia, só para você ter um aprofundamento. Vamos continuando. Importante, porque existem quatro evangelhos escritos em nossa Bíblia. Um só não seria suficiente? Então temos aí algo que a gente tem que se perguntar. Por que existem quatro evangelhos? Um só não era o suficiente, um só não dava? Por que existiram quatro evangelhos, tá? Eu sei que de maneira espiritual, né, ou de maneira singela, nossos irmãos da Quadrangular vão dizer bem assim, olha, existe quatro evangelhos porque no evangelho Jesus salva, no outro Jesus cura, no outro Jesus batiza com o Espírito Santo e no outro Jesus leva para o céu. É uma coisa muito bonita, né? Uma analogia muito simples, muito pura, muito bonita, mas não foi por isso que nós temos quatro evangelhos escritos na nossa escritura, ok? Cada um teve um propósito, cada um teve um motivo, eu vou falar de forma rápida, de forma simples, de forma sucinta. Vamos lá, acompanhe na tela. Os evangelhos sinóticos ou sinópticos, os exegetas do século XVIII chamaram de sinóticos os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Então, nota aí, esses três são os evangelhos sinóticos.
devido à semelhança dos mesmos. Mas por que esses três são sinóticos? Olha lá, sinótico, sinóptico, vem do grego sin, junto, e opis, que ficou ópsis, significa ver. Então esses três evangelhos, quais? Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, são considerados sinóticos porque eles são muito parecidos, tem muita semelhança entre si. Por isso que é sinóticos, olhar, eles são vistos de uma mesma perspectiva, ok? Esses evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos. Evangelho de João não é um evangelho sinótico, tem muita coisa que nos outros evangelhos não tem. Tá joia? Vamos continuar. Evangelho segundo Mateus. Aí você já percebe que tem a figura de um leão e você vai entender o porquê. Mateus, sabendo que os judeus esperavam pela vinda do Messias, prometido do Antigo Testamento, apresenta Jesus como o Messias, o Filho de Deus. Aí tem a referência em Mateus 3, verso 17. O leão era o símbolo da tribo de Judá, a tribo real. Em Mateus, Jesus é singularmente o leão da tribo de Judá. Então temos aí por que foi escrito o primeiro evangelho, porque Mateus queria mostrar para o povo judeu que aquele Jesus que tinha vindo era realmente o Messias, era realmente da tribo de Judá. E você sabe que as 12 tribos, cada tribo tem uma figura, tá? E a tribo de Judá tinha a figura de um leão, certo? Então, Mateus vem trazendo Jesus como este leão, ok? Jesus é aquele que foi profetizado, que ia vir da descendência de Davi. Jesus é aquele da tribo de Judá. Mateus escreve esse evangelho para os judeus. Quando você tem isso em mente, você consegue compreender várias coisas, certo? Certo. No evangelho de Mateus você percebe que pelo fato dele ter escrito para o povo judeu, você começa a fazer uma contraste, um paralelo com Moisés, que você percebe muitas coisas. Por exemplo, no livro de Êxodo, você vê que Moisés tem que fugir garoto para não morrer. No livro de Mateus, vai fazer esse contraste. Jesus também tem que fugir garoto para não morrer, ok? No livro de Êxodo, você percebe ali que a lei é dada por Moisés, a graciosidade da lei é dada por Moisés. Aonde? Em cima de um monte. E Jesus vem dando os seus ensinamentos, a grandiosidade da graça, a superioridade da graça. Jesus vem dando os seus ensinamentos aonde? Em cima de um monte também. Então você começa a fazer esse paralelo e você começa a perceber que o foco de Mateus era alcançar o povo judeu. Falar que, para o povo judeu, que Jesus era o Messias. Então por isso que se tem essa figura de leão. Ponto. Vamos continuar. Evangelho segundo Marcos, aí temos a figura de um boi. Marcos escreve aos romanos, um povo cujo ideal era o poder e o serviço. Assim Marcos descreveu Cristo, servo fiel. O boi é o emblema do trabalho servil. Ele representava entre os antigos do Oriente o trabalho paciente e produtivo. A ênfase do livro se encontra no Cristo ativo, um servo forte, mas humilde. Em Marcos, o evangelho do grande servo de Deus enfatiza-se os atos de Cristo, não suas palavras. Marcos conta a lida incansável do servo de Deus. Então já temos aí o porquê o segundo evangelho foi escrito, o evangelho de Marcos. O evangelho na nossa Bíblia está em segundo, é o segundo evangelho, mas na verdade ele foi o primeiro a ser escrito, certo? Só para você ter na sua cachola aí. O evangelho de Marcos, primeiro evangelho a ser escrito. Para quem que foi escrito o evangelho de Marcos? Para alcançar os romanos, ok? Os romanos eram um povo que trabalhava, era um povo que dava duro, que corria atrás. E Marcos vem usando essa linguagem em Cristo para o povo romano. Por quê? Você começa a perceber isso porque Jesus não dá muito ensinamento no livro de Marcos. Você não vê no livro de Marcos Jesus ensinando. Você não vê no livro de Marcos o Sermão do Monte. Certo? Os ensinamentos de Cristo você não vê. Porque no Evangelho de Marcos você vai ver mais milagre, mais Jesus operando, mais Jesus fazendo, mais Jesus indo de um lugar para o outro. O Evangelho de Marcos vai relatar os atos de Jesus, vai relatar muitos atos de Jesus, Jesus trabalhando. É o boi, é o servo, Jesus, o Filho de Deus, o servo, que trabalha incansavelmente, que trabalha incessavelmente. Jesus curando aqui, vai para lá, cura, com uma tempestade aqui, faz isso, faz aquilo. Os milagres de Jesus, os atos de Jesus, o Evangelho de Marcos. Por isso que no Evangelho de Marcos não vai ter tanta parábola igual tem no Evangelho de Lucas.
não vai ter tanto ensinamento que nem tem no Evangelho de Mateus. Por quê? Porque o foco de Marcos era alcançar o povo romano. Então tem o primeiro evangelho, Evangelho de Mateus, figura leão, escrito para o povo judeu. Segundo evangelho, Evangelho de Marcos, figura boi, escrita para os romanos. Continuamos. O Evangelho segundo Lucas, aí tem rosto de homem, ok? A figura é o rosto de homem. Lucas escreve para um povo culto. É por isso que tem rosto de homem, porque Lucas escreve para um povo culto. Que povo? Os gregos ou os gentios, tanto faz, cujo objetivo era atingir a perfeição. Assim, Lucas apresenta Cristo como Filho do Homem. O homem é símbolo de inteligência, razão, emoção, vontade, conhecimento e amor. Em Lucas, o Evangelho do Filho do Homem mostra-se o coração de Jesus em uma série de manifestações. Presta atenção, de sua compaixão, ternura e amor. Então Lucas vai representar aqui, vem trazer Jesus, a figura que Lucas traz no seu Evangelho é de um rosto de homem. Por quê? Porque daqui para cima é que se tem a faculdade de pensamento do corpo. É a faculdade da inteligência, não daqui para baixo. Por isso que daqui para cima, rosto de homem, inteligência, ok? E Lucas escreve para os gregos, e vocês sabem que a filosofia surgiu com os gregos. Então Lucas vem trazendo o evangelho de mais raciocínio, de mais inteligência, de mais compaixão. Lucas vem mostrando isso daí. Por isso que o evangelho de Lucas, a figura representativa é o rosto de homem, ok? Então você percebe que no evangelho de Lucas tem várias parábolas e Jesus se mostra como Jesus de ternura, como Jesus de compaixão, como Jesus de amor. E no evangelho de Lucas você percebe Jesus dando muito valor às mulheres. Por quê? Porque só uma pessoa inteligente, uma pessoa que tem ternura, que tem amor no coração, faria isso em uma cultura onde as mulheres eram desprezadas. Cultura judaica, a mulher era muito desprezada. Você não percebe, é devido à cultura, não é nem por maldade, devido à cultura da época. Você percebe que no evangelho de Marcos, no de Mateus e no de João, você não tem eles chamando ninguém de profetisa, uma mulher de profetisa, mulher de profeta, que o feminino é profetisa. Então não tem eles relatando nenhuma mulher profetisa. No evangelho de Lucas já quebra isso daí. Por quê? Porque Lucas está fugindo dessas origens semíticas, está fugindo essa cultura do Oriente Médio. Ok? Lucas tenta fugir disso aí. Então você não vê dando ênfase à mulher nos outros evangelhos. Você vê mais ênfase no Evangelho de Lucas, ok? No Evangelho de Lucas vai dizer que tinha uma profetisa chamada Ana. No Evangelho de Lucas você vai ver Jesus contando a parábola que a mulher insistia com o juiz iníquo. Ela insistiu tanto até que o juiz ouviu a sua súplica. No Evangelho de Lucas você vai ver Jesus curando ou trazendo à vida um garoto que morreu, que era filho de uma viúva. Por quê? Por causa do objetivo que o Evangelho foi escrito. Foram escritos para os gregos, povo de inteligência, povo de amor, de compaixão. Então tem a figura representativa de um rosto de homem. Beleza? Vamos nessa. O quarto evangelho, o evangelho segundo João. João, ao escrever, tinha em mente a igreja, pois fazia muitos anos que Cristo tinha sido crucificado e as verdades do evangelho estavam sendo esquecidas. Por isso, João, vendo a necessidade dos cristãos em todas as nações, apresenta as verdades mais profundas do Evangelho. Em João, o Evangelho do Filho de Deus vê-se como Jesus, assemelha-se à natureza da águia que voa e nos leva às alturas da sua divindade eterna. É o livro que nos revela o mistério dele ser como Pai. Então, beleza. Por que João escreveu o Evangelho dele? João, o símbolo de João é uma águia. Por quê? Porque a águia tem a soberania no ar, ok? A águia é o predador que tem a soberania no ar. E o símbolo, João traz esse símbolo da águia, que é o símbolo da realeza e da soberania, e ele aplica esse símbolo em Cristo. Primeiro, na época que João resolve escrever, já existia uma heresia chamada gnosticismo, que dizia que Jesus não poderia ter vindo em carne. Ok? Existia isso daí. Existia muitos debates entre os cristãos e os gnósticos. A essência do evangelho estava começando a dar aquela esfriada. Aí o que João resolve fazer? Como João morava na Ásia Menor, resolve escrever para a igreja da Ásia Menor. Consecutivamente, ele escreve para a igreja universal, para o todo. Certo? É por isso que você vai ver que logo no começo do capítulo 1 ele já é totalmente diferente dos outros evangelhos. Ele vai dizer, no princípio era o verbo e o verbo era Deus.
Então o objetivo no Evangelho de João é mostrar Jesus como uma superioridade, Jesus como uma autoridade divina, Jesus sendo Deus. Esse é o objetivo no Evangelho de João, beleza? Então vamos recapitular, temos 4 evangelhos. Evangelho de Mateus, figura, leão, foi escrito para quem? Povo judeu. Evangelho de Marcos, figura, boi, escrito para quem? Povo romano. Evangelho de Lucas, figura, rosto de homem, escrito para quem? Para os gregos, os gentios. Quarto evangelho, Evangelho de João, figura, águia, escrito para quem? Para as igrejas. Ou, se você quiser ser mais específico, para a igreja da Ásia Menor, que ali foi o início e depois se expandiu. Beleza, gente? Então, só recapitular, vamos mais uma vez aí para gravar na nossa mente. Olha a figura. Primeiro livro, Mateus, povo, judeus. Revelação, filho de Deus, figura, leão. Segundo evangelho, Marcos, povo, romano. Revelação, servo, figura, boi. Terceiro livro, Lucas, povo, grego. Revelação, filho do homem, rosto de homem, a figura rosto de homem. Quarto evangelho, João, povo, igreja, revelação, Salvador, figura de águia. Espero que você tenha anotado aí no seu caderninho aí, foi um vídeo muito rápido, só para trazer aqui a nosso conhecimento, alguma luz a respeito das escrituras, beleza? Gente, vou estar botando mais vídeo no canal, com mais frequência, mas mais frequência mesmo, então fica ligado que a qualquer momento pode sair vídeo aí, compartilha, dá ok, se inscreve, beijão no coração de vocês, a paz de Cristo, até a próxima, tchau, tchau!